Então, ó, vamos lá, vamos iniciar a aula, né? Nós estamos no capítulo 3 do livro texto, tá? Na página 44 que ele começa a falar o modelo de Bohr. Nós vimos a estrutura atômica, né? Nós vimos que o átomo ele é dividido, tá ok? Não é uma única partícula, e sim é uma partícula divisível em prótons, nêutrons e elétrons. Tá bom? Então, alguns cientistas foram descobrindo isso ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, e Bohr, então, ele começa a mostrar melhor, né, o motivo da importância dessa descoberta, tá? Então, ele começa a falar um pouquinho do salto quântico. Então, vamos lá. Ele começa a entender, ele começa a mostrar para nós, como nós vimos, né, que o núcleo atômico ele é composto por prótons e por nêutrons, e que nuvens eletrônicas, né, que nós chamamos de níveis e subníveis eletrônicos, eles comportam cada um deles uma quantidade de elétrons, e esses elétrons eles ficam dispostos, né, cada quantidade em uma determinada camada ou subnível, tá bom? E esse subnível ele pode ser alterado, tá? Eu posso trazer esse elétron aqui, ó, desta camada, né? Deste subnível, eu posso trazer ele para cá. Como que eu faço isso? Eu vou fazer isso quando eu energizo, quando eu forneço energia para o meu elétron. Então, se eu fornecer energia para o meu elétron, eu vou ativá-lo, né? Ou até mesmo a gente fala de tornar o átomo mais excitado. Então, o que acontece? Ele, nesse momento de ativação, nesse momento de excitação, ele vai fazer o quê? Vai tentar buscar alguém do seu mesmo nível, alguém da sua mesma capacidade de energia. Então, ele faz o que nós chamamos de salto quântico. Então, ele pula de uma camada para outra, né? Ou como nós podemos ver no nosso próprio livro aqui, ó, ele pode saltar, né? Quantas camadas for necessário para poder chegar até onde a quantidade de energia absorvida por ele for compatível, tá bom? Então, se ele recebe uma quantidade de energia, ele vai fazer um salto. Se ele recebe duas quantidades de energia, ele faz dois saltos. Se ele recebe três quantidades de energia, ele vai fazer 1, 2, 3 saltos, tá? Então, a quantidade de energia que ele receber, né, vai ser a quantidade de salto, né, ou a quantidade de salto que ele vai fazer. Se ele está na primeira camada, ele recebe uma quantidade de energia, ele faz um salto. Se ele recebe duas quantidades de energia, dois saltos. Três quantidades de energia, três saltos. Tá joia? Então, é exatamente isso que Bohr viu, né, como nós podemos ver no livro texto e também aqui no nosso livro de atividades em classe. Então, o átomo recebeu energia, ele está energizado, ele faz um salto quântico. Quando o elétron, né, perdão. Quando esse elétron, ele utiliza essa energia, ele gasta essa energia que ele recebeu, ele tende então a voltar, né, para a camada de origem dele. Então, se o átomo ele recebe 3 níveis de energia, ele faz um salto para a terceira camada, para a quarta camada. O que acontece quando ele gastar esses 3 níveis de energia? Esse cara ele vai retornar para a camada inicial, tá bom? Para a camada de origem dele. O átomo não, o elétron, perdão. Tá? Então, o elétron ele vai receber a energia, ele faz o salto. Ele gasta essa energia, ele retorna para a origem dele. Tá? Esse é o chamado salto quântico, né? E quando ele recebe e libera energia, nós chamamos então de quantum, essa quantidade de energia que ele libera, que nem está aqui, ó, no nosso livro texto aqui, ó, tá vendo? Quantum, né? A gente pode até encarar isso mais ou menos como se fosse uma pipoca, só que a pipoca a gente não consegue tirar a energia dela, né? Mas pensa assim, você põe o milho na panela, aquece a panela, ou seja, você aqueceu o óleo, você forneceu, né, o óleo, energia para aquele óleo transferiu essa energia para a pipoca, né, para o milho de pipoca. O que acontece? Então ela vai estourar, ela vai saltar, né, ela vai pular de uma camada para outra. É o caso do elétron, né, o elétron ele recebe energia, ele faz o salto como se fosse a pipoca. Quanto maior, né, a energia que ele recebe, mais ele vai saltar dentro das nuvens eletrônicas. Ele não vai sair, né,
de forma alguma do átomo. Ele vai continuar no átomo, ele só vai mudar de camada, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q, né? Que é a mesma que camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, assim nós vimos aí que Bohr ele teve esse conhecimento, né? Através das pesquisas, e que isso pode ajudar a gente bastante na resolução dos exercícios, né, dessa aula, tá bom? Eu vou deixar vocês, então, resolverem o exercício 1, 2, né? E aí eu volto para a gente comentar sobre o exercício 3, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar. Um grande abraço para vocês.